eu começo esse vídeo dizendo pra você que o Senhor, Ele te ama, né? Apesar dos apesares, apesar de qualquer que seja as circunstâncias que você esteja vivendo, o Senhor, Ele te ama. E a maior prova disso foi o que Ele fez pela sua vida. Ele entregou o seu Filho, né? Seu Filho Jesus Cristo, para morrer por você e por mim. E isso é o suficiente para que você creia, né, no amor do Senhor pela sua vida. E eu venho dar o meu testemunho de vida. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, a minha cidade, uma cidade muito pequenininha, para quem não conhece, eu sou do Pará, do estado do Pará, no Brasil, e a minha cidade é no interior, no sudeste do Pará, ou seja, um interior muito pequeno. E nessa época eu estava na casa de uma tia minha, não sei se era no domingo, se era no sábado, não tenho lembrança disso. E nessa casa dessa minha tia, as ruas era chão, barro, terra, né? E tinha muita sujeira, muita pedaço de madeira, era uma rua suja, no sentido de, tipo, não de lixo, mas de coisas do chão mesmo, né? E ela morava perto de um campo de futebol e também perto de uma serraria, que tinha uma serraria ali próxima. Então naquela época tinha muita serrareria, né? Locais que faziam móveis, né? Então é isso que tinha, muitas serragens pela rua, essa é a palavra certa. E esse dia eu fiquei na casa da minha tia para mim ir para a igreja com ela. E tudo certo. A gente foi andando para a igreja que era perto da casa dela. E nesse caminho estava eu, a minha tia e uma prima. Nesse caminho eu pisei em algo, ou melhor, eu pisei numa cobra. E essa cobra, no que eu pisei, ela saiu por cima do meu pé. Ela se saiu andando e foi pro mato. E na hora eu falei, eu pisei numa cobra. Mas só que eu não tinha noção, né? Não senti nada, o susto. E a gente correu para um claro, porque estava escura a rua. E tinha um poste mais um pouco na frente com a luz acesa. E aí na hora que chegamos nessa luz, eu vi no meu pé, em cima do meu pé tinha três mordidas, assim. Não sei se eu mostro. Era assim, como um triângulo, na planta do meu pé. E na hora, né, veio aquele desespero, fui picada por uma cobra. E nesse tempo, nesse momento que na minha cidade, não tinha recursos médicos, não, era muito pequeno, muito precário na saúde. E nisso, nesse desespero, né, eu fui para uma cidade vizinha com os meus pais. Minha mãe era recém-convertida, e eu fui para a cidade vizinha e tomei soro, porque o meu pé ele já começou a inchar, né? E até então eu tomei o soro antiofídico, que é um soro que se tem para combater envenenamento, né? E isso foi por volta das 7 da noite, né? Então eu cheguei nessa cidade 7h30, 8 horas, tomei esse soro e em volta das 11 horas, não lembro, mas eu lembro que era já mais noite, né? O meu pé, ele estava muito inchado e roxo. Começou a ficar roxo ao redor da ferida, né? Daqueles 3 furinhos da mordida. E o meu pé começou a inchar.
Neste momento, o médico falou para o meu pai: se você tem condição, você tira ela ou para Castanhal ou para Belém. Dessa cidade que eu estava para Castanhal era em torno de, não sei, 7 horas de viagem, 6, não lembro, mas é mais ou menos isso. A cidade de Castanhal era antes da cidade de Belém, que é a capital. Era onde tinha médico especialista em cobra, né? E eu cheguei na cidade de Castanhal, entrei, né, dei entrada no hospital, e a partir do dia que eu dei entrada no hospital até o dia, né, que eu permaneci ali, que foi em torno de 15 dias, creio eu, era soro, um atrás do outro. A cobra era filhote, e era filhote de uma cobra, de uma espécie chamada jaracuçu. E nisso eu tive muitos efeitos colaterais. Eu dei edema, eu inchei toda, eu fiquei com as minhas mãos não fechavam. O que eu conto pra vocês, o que eu estou contando, são coisas que a minha mãe conta, né? Minha família conta, porque eu era muito bebê. 6 aninhos, 5. Então, assim, eu tenho lembranças, mas eu tenho poucas lembranças. E minha mãe fala, né, que eu tive hemorragia, eu minava sangue por fios de cabelo, pelas gengivas, pelos poros. Eu lembro que eu já não tinha mais acesso, né, para tomar soro, para tomar medicação, eu não tinha acesso. Então foi feito um catéter no meu pé esquerdo. Eu fui picada no meu pé direito. Então eu comecei a ser medicada por este catéter, porque eu já não tinha acesso, porque todo o meu corpo, partes do meu corpo eu tinha roxo, né, pela falta de, por tudo acometido desse envenenamento, né, porque, e quando eu cheguei, eu vou contar, gente, tudo meio que sem uma ordem, porque eu sou meio assim mesmo. Não sei contar as coisas muito em ordem, não. Eu tenho também lembranças, como é que eu falo? Desordenadas, né? E quando eu cheguei ali, eu fui tratada com um médico especialista, né? Nessa área. E ele falou assim para os meus pais: olha, o veneno já tinha subido até a minha canela, ou seja, no meu joelho, mais ou menos ali. E ele falou assim pra minha família: olha, a gente vai abrir, né, e vamos tentar fazer uma drenagem, mas não é certeza que a gente vai conseguir recuperar essa perna. Provavelmente a gente vai ter que amputar do joelho para baixo. Então, assim, já foi, né, um baque, porque imagine, e para vocês terem noção do tamanho, gravidade desse envenenamento, né, dessa cobra, né, desse veneno dessa cobra. E nisso, é interessante porque eu falei no começo do vídeo, não sei se você lembra, mas a minha mãe era recém-convertida. É interessante porque o Senhor, Ele tudo tem um propósito. Nada foge do controle do Senhor. Nada. E é muito interessante que eu tenho uma palavra que ela vai dar início para essa minha fala, que é em Jeremias 1:5, que fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíssem da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, da mesma forma que o Senhor ele dá
projetos, né? Ele tem projetos para as nossas vidas, ele tem desde antes, olha só para você ver, antes mesmo de você nascer, antes de você ter sido gerado, o Senhor ele já tem tudo na eternidade dele, ele já tem todos os planos, ele já tem todo o projeto para a tua vida, ele já planeou tudo. Então é muito interessante porque o inimigo ele não quer que as promessas, os planos, os desejos do Senhor, a vontade do Senhor seja cumprida na sua vida, assim como ele não queria que fosse cumprida na minha. O inimigo ele queria ceifar a minha vida, ele queria acabar com um projeto que o Senhor tinha designado para a minha vida. E não é um projeto que vangloria a mim, mas é um projeto que glorifica o nome do Senhor, né? Um projeto que nem eu sei totalmente, ou seja, eu sei partes, eu conheço detalhes daquilo que o Senhor tem para a minha vida, daquilo que Ele permite eu saber, eu sei, mas quantas coisas mais eu não sei, porque Ele ainda não fez conhecido, né? Não fez conhecido esse projeto. E naquele tempo, logo aconteceu isso, a minha mãe ela era recém-convertida, ela não sabia orar, ela não sabia como orar, ela não sabia os meios de graça. Qual é os meios de graça? Né? O jejum, o louvor, a madrugada, né? A palavra, consulta a palavra, e a oração, né? Que é a principal também. Enfim, são os meios de graça. E ela não sabia como. E o Senhor, é por isso que eu falo, meus irmãos, quando há um projeto, não importa se você vai estar longe da sua igreja, não importa se você vai estar longe daquele lugar que foi fincado, né, a promessa, não adianta. A minha mãe estava longe, estava tipo a quantos quilômetros de casa, não conhecia ninguém naquele hospital, era eu e ela, eu em cima de uma cama. Todas as minhas enfermeiras eram evangélicas, sim. Todas as minhas enfermeiras eram evangélicas. E foi um momento que elas ajudaram a minha mãe ali a crescer na fé. Foi a aprovação de fé da minha mãe, né? Então, eu lembro muito até hoje, o louvor que eu mais inspiro e expiro ele é um louvor que fala assim, da harpa cristã, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, né? Então, ali minha mãe foi acometida a buscar o Senhor, a orar, a louvar. Ela louvava muito dentro do quarto, né? E nós conhecemos e sabemos que o louvor, ele quebra qualquer que seja a cadeia, ele quebra algemas. O louvor, ele invade, o louvor, ele comove o coração do Senhor. E ali a gente foi indo, eu fiquei internada, eu fiquei com a perna aberta, fez um corte na minha perna, né? Fiquei com um corte aberto durante 5 dias, drenando. Tinha suas limpezas, né? Todo dia, duas vezes no dia, creio, que iam, limpavam. Então, assim, você imagine, uma perna aberta, a propulsão de ter uma infecção é muito grande. Mas o Senhor me guardou. Pelo fato de eu ter tido hemorragias, né? Eu sangrava de todos os lados. Eu usava fralda descartável porque eu sangrava e eu perdi muito sangue, então eu tive que tomar 4 bolsas de sangue, eu tive que fazer transfusão sanguínea e para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor, a minha perna não precisou ser amputada, foi fechada, né? Foi feita a costura, foi costurada, fechada. Outro detalhe. O veneno, ele também teve uma reação no meu pé. O meu pé, ele pocou.
todo em cima. A planta do meu pé é toda, ela criou bolhas, como se fosse como se eu tivesse queimado, sabe a bolha de queimadura? Eu tive durante o pé várias bolhas de queimadura, reação também do veneno. Eu tive todo um acompanhamento ali naquele hospital. Eu fui bem tratada, né? Minha mãe o tempo todo comigo, revezava às vezes com a minha avó. E eu fiquei 15 dias internada, 15. E aí, graças a Deus, eu voltei para casa. Voltei para casa, depois desses 15 dias, com a perna enfaixada, ainda com pontos. Eu fiquei com 21 pontos, né? Um total de comprimento. E tive a recuperação boa, graças a Deus não senti nada. Fiquei um tempo de muleta, mas pelo fato, né, de não conseguir andar por todo esse ocorrido. E deixa eu contar pra você. Eu não sei se você sabe, mas normalmente quando quando uma pessoa tem picada de cobra, normalmente elas têm sequelas. Seja uma perna maior que a outra, ou às vezes seca, né? Pelo fato porque o envenenamento, ele causa putrificação muscular, normalmente, né? Por isso que o meu médico falou, olha, pode ter a possibilidade de amputar, porque a minha perna ficou roxa, né? Tava entrando em estado de putrificação. Então, não sei se tem pessoas que falam que sente pontadas, sabe? Então, assim, para a honra, para a glória e para o louvor do meu Jesus, do meu Senhor, eu não tenho nenhuma sequela. Não tenho perna maior que a outra. Não sinto nada, não sinto absolutamente nada. Graças a Deus não tenho trauma, né, de cobra, tipo assim, porque tem pessoas que só de ver em foto já, né, sente muito. Eu, graças a Deus, não que eu queira chegar perto. Ela lá e eu cá. Porém, o Senhor não permitiu ficar em mim trauma, né? Porque o Senhor, Ele guarda, né? O Senhor, Ele me guardou, Ele me sustentou. E é interessante porque uma vez o Senhor falou pra mim, né? Que Ele me livrou da morte. Ele fechou a minha cova, né? O inimigo, ele tentou ceifar a minha vida, mas o Senhor, aquele que guarda, aquele que não dorme, Ele preservou a minha vida, né? Para a honra e para a glória do nome dEle. E a minha mãe se fortaleceu na fé, é uma serva, né? E eu sou muito grata ao Senhor, porque uma coisa eu sempre falo para as minhas amigas, eu sempre falo, quando o Senhor, ele prova o servo dele, né? O servo dele, ele prova, ele dá todos os recursos para que essa pessoa possa ser aprovada, todos os recursos. Meu irmão, se o Senhor está te provando na parte financeira, eu tenho certeza que o Senhor não deixa faltar nada na sua casa. O Senhor supre as suas necessidades, porque Ele é assim. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Meu irmão, a gente não merece nada, mas o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele é um Pai. Ele tem o maior dos amores. E é isso. Eu sou um verdadeiro testemunho, né? Graças a Deus, o Senhor me guardou, me livrou. Eu era apenas uma criança de 5, 6 anos que fui acometida por uma picada de cobra. Qual era a chance que eu tinha? Pela medicina, poucas, mínimas. Ou sair dali com uma perna a menos. Mas o Senhor, Ele pôs a sua mão. Ele me livrou, Ele me guardou, Ele me sustentou em todos os quesitos. Até hoje, eu poderia passar horas aqui, mas o tempo já está bem apertado. Mas são muitos, meus irmãos,
os milagres, as provações, as lutas, as vitórias, as alegrias, as tristezas, né? Mas de uma coisa eu bem sei: aquele que prometeu me abençoar, Ele cumprirá. E o Senhor, Ele é fiel, ainda que você não seja fiel, mas Ele é fiel. E Ele é um Deus que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, né? A palavra do Senhor, ela é muito clara nisso. Então, eu quero deixar meu testemunho aqui, testemunho de vida, né? Daquilo que o Senhor fez pela minha vida. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me sustentou, me guardou, né? Não era apenas uma criança ali, mas que o Senhor, Ele me livrou, né? Do mal, daquilo que sucederia, né? Isso. Que você tenha sido edificado de alguma forma, né? Por este testemunho, e que o nome do Senhor possa ser glorificado.